Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhe de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje nós nos deparamos com uma situação. Jesus está ali, no meio daquele povo. Pelo fato de estar ali, o povo que foi ao encontro de Jesus, o sentimento de Jesus qual é? De compaixão. Paixão com a, ou seja, a situação do povo passa a ser a situação de Jesus. Afinal, parecem ovelhas sem pastor. Depois, frente a uma realidade de fome, de dificuldade, o que podemos fazer? Há várias atitudes, geralmente 2 principalmente. Uma são aquelas pessoas que olham o problema e às vezes acham o problema tão grande, ainda que nem sempre seja, e diz logo não tem jeito. Quer dizer, cria outra série de dificuldades para não encarar o problema, para não encontrar estratégias. E como existe, não sei por que algumas pessoas dizem que tem fé, porque na verdade não tem. Não acredita em si, não acredita no que faz. E por isso deixam com que realmente a preguiça, o comodismo missionário, se torne estéril. Ou seja, não produz nada. Isso no grupo, na comunidade, mas é na vida, é na família, às vezes até na empresa. E a gente acha bom quando tem uma justificativa para não fazer nada. E como que se dissesse, o problema pode crescer, porque eu não posso fazer nada. Será que não pode fazer nada? Jesus, naquele momento, olhou para os discípulos e os discípulos, representando essa turma, colocou todas as dificuldades possíveis de alimentar tamanha multidão. A outra atitude é olhar o exemplo de Jesus. O milagre aqui talvez empobrece a ideia do que Jesus fez, porque na verdade o milagre foi a atitude de Jesus, não foi uma mágica. Qual foi a atitude de Jesus? Encontrou uma estratégia, encontrou meio. Para toda situação existe uma luz. Essa luz está dentro de nós, precisa ser utilizada. Então ninguém sai de casa para passar tantos dias fora de casa para não levar alguma coisa. Certamente alguns não tinham mesmo, mas outros tinham. Então a primeira coisa é suscitar a partilha. Mas mesmo para suscitar, para promover a partilha, precisa de alguma organização. E é por isso que Jesus, conhecendo o livro do Êxodo, capítulo 18, onde Moisés também organizou
ao conselho do seu sogro, o povo, para que melhor pudesse atender, Jesus manda sentar em pequenos grupos, ou seja, a organização. Sem organização, a sua comunidade não vai crescer, filho. Sem organização, o seu grupo não vai crescer. Organizar significa o quê? Ter um planejamento, ter o dia, ter a data, o que vamos fazer, como vamos fazer, para onde vamos caminhar. E à medida em que Jesus organizou os grupos, com certeza também foi recolhendo o que cada um tinha e pediu que os próprios discípulos fossem servir. Pois não é que deu tão certo que terminou sobrando alimento e todos ficaram satisfeitos, ficaram saciados. Como no Brasil também, o grande problema, além da corrupção à vista dos olhos de todos, da falta de sensibilidade com as realidades mais sofridas, como está acontecendo agora na Bahia e no Brasil inteiro, falta também organização, políticas públicas que realmente tenham um olhar para as urgências do nosso país. E aquilo que está lá, nós também precisamos olhar para a nossa comunidade, todos e o tempo todo. Devemos olhar para as nossas comunidades, para a nossa vida missionária e como a multiplicação dos pães também encontrar luzes que possa realmente ter uma missão nobre, onde ela não venha deixar a desejar, mas que ela seja a resposta das necessidades de uma realidade. Aprendamos de Jesus, o grande líder. Às vezes o que falta no nosso meio é o espírito de liderança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é